Maravilha. E muito boa Maravilha. tarde a todos. É com muita honra que estamos abrindo mais um quadro nosso, o Efeito Corona no Mundo, dessa vez com a querida Bruna Frota, uma cearense arretada, que eu queria muito que ela falasse quem é Bruna Frota, o que que ela foi fazer no Texas, quais os incentivos para que outras pessoas possam se inspirar na sua carreira de sucesso. Maravilha, Gabriela. Então, como você já falou, eu sou cearense da Nata, de Fortaleza, nascida e criada. Vim para os Estados Unidos há 15 anos, por conta da transferência de trabalho do meu esposo. Meu esposo também é cearense de Sobral, na verdade. Então, Hum. eu me formei na Unifor, como você, em Direito. E quando eu tinha 22 anos, assim que eu me formei, vim para os Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos, como muitos sabem, né, aqui é o common law, né, que é diferente na nossa legislação no Brasil, que é civil. Então eu tive que voltar para a faculdade de Direito aqui no Texas, né? Eu estou em Houston. O Texas não é um estado que é muito conhecido pelos brasileiros, né? Eles só conhecem um pouco do Texas por causa das histórias dos cowboys, né? Aqui é o famoso, a gente está na parte mais como se fosse sertanejo, né? Aqui é mais conhecido por ser sertanejo, mas eu estou numa cidade, em Houston, que ela é a quinta cidade mais populosa dos Estados Unidos, né? Então, se você pensa em Nova York, você pensa em Los Angeles, Houston não está muito embaixo dessas cidades. E o Texas é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos também. Ele pode até ser um estado que livremente pode se desconectar dos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Texas foi um dos estados que os Estados Unidos lutou muito para adicionar como um dos estados da Confederação. Então, eu estou aqui no Texas há 15 anos, voltei para a faculdade de Direito, aqui nos Estados Unidos a prova da OAB é chamada BAR, né? E cada estado tem requerimentos diferentes para que você preste essa prova do BAR. Então, eu fiz primeiro a prova do BAR de Nova York e depois eu fiz a do Texas. Então, eu trabalho como advogada aqui nos Estados Unidos há 8 anos. E Que massa. especificamente na área de imigração e de negócios. Então, eu ajudo pessoas do mundo inteiro que querem vir para os Estados Unidos morar, viver e trabalhar, né, legalmente, e também para as empresas que querem abrir uma filial aqui nos Estados Unidos, ou então tem um contrato com empresas americanas. E se tiver litígio, também a gente faz. Que máximo. Então, se desafiou aqui no Ceará, se formou e foi buscar novas formas de trabalho, de negócios, de visão, se especializou e hoje está dando um show aí no Texas. Parabéns, Julinha. E É isso aí, obrigada. contextualiza, e contextualiza essa forma de advogar no país. Fala das, das minúcias mesmo, dos desafios do dia a dia. É fácil uma brasileira, cearense, mulher, ousar na advocacia, como também se lançar com marketing jurídico de qualidade. Hoje as redes sociais uma excelente forma de captação de clientela, principalmente você aí no Texas. Tudo bem que tem uma indicação ou outra, mas o seu trabalho sendo bem propagado pode expandir ainda mais e crescer com exponencialidade para atrair o cliente ideal. E como se relacionar através de bons networks. Eu coloquei num grupo que queria entrevistar alguém dos Estados Unidos, um outro brasileiro se comoveu e disse: Eu tenho uma advogada para te indicar. E olha que coincidência, duas cearenses advogadas, uma aí no Texas e outra no Ceará, podendo fazer esse intercâmbio. Sim. Aqui nos Estados Unidos não é muito diferente do Brasil, Gabriela. Assim, eu não posso comparar 100% como é a questão do networking no Brasil, porque eu nunca trabalhei como uma profissional no Brasil para te dar uma diferença concreta entre esses dois países. Mas, assim, uma coisa é você ser imigrante, a segunda coisa é você ser mulher. E a terceira coisa é você ser latina, né? Além de ser imigrante, você é latina. Então, aqui nos Estados Unidos, infelizmente, na minha concepção, existem pessoas que têm concepções diferentes. Eu acredito que sim, existe um pouco de preconceito contra a mulher latina, a imigrante,
que lida nessa área da advocacia, né, que trabalha na área jurídica, principalmente aqui no sul dos Estados Unidos, né, no Texas. Porque, como eu falei, são estados mais conservadores, então são estados que são característicos de proteger, né, o branco. Então, quando eu comecei a minha carreira, você sempre é considerado o patinho feio, né? Você sempre faz o resto, o que os outros não querem fazer, você vai fazer. Então, a gente, entrando de novo nesse quesito de ser considerado você tem que lutar contra isso, né? Você luta diariamente para se mostrar que você é capaz de fazer o mesmo que eles fazem, você é capaz de deliver, né, de dar o mesmo resultado que um advogado branco americano daria. E aqui, assim, não é diferente o que eu escuto, por exemplo, de advogadas negras, né? Elas também sofrem um preconceito, mas elas têm a vantagem de falar em inglês nativo, né? Isso também tem outro porém, por exemplo, quando você vai para a corte e você tem um juiz que é branco e você vem mulher latina com o seu cabelo longo, o seu batom vermelho, o seu sapato alto e você vai falar com um juiz no seu broken English, né, que se chama, no seu inglês quebrado, o juiz sempre vem com, né, um segundo olhar para você, até você se mostrar, não sou só uma imagem, existe também a competência e a inteligência atrás disso. Então, esse é o meu ponto de vista com relação à raça, com relação ao status migratório e com relação à profissão. Com a relação a networking e conseguir clientela aqui nos Estados Unidos, como, de novo, como eu mexo com imigração e negócios, a tendência é, claro, que os meus clientes sejam a maioria estrangeiros, né? Eu tenho, claro, empresas que são meus clientes, que são americanos e que eu tenho que lidar com pessoas de recursos humanos que são americanos. Mas quando eu lido com individuais, a maioria são estrangeiros. Então, é mais fácil até você, como imigrante, você conseguir essa clientela, porque essas pessoas elas se identificam com você, identificam com o seu background, identificam com o que você é e que você vai entender melhor essa situação particular de cada cliente. A questão das mídias sociais, como você sabe, você sempre está envolvida com isso, ela tem dois lados, né? O primeiro lado é se você se tornar popular e ter certeza que a imagem e a mensagem que você quer passar para os seus clientes, ela está sendo bem recebida por essas pessoas, porque da mesma forma que vem a popularidade, também vem o julgamento. Então, como a gente lida com leis, a gente lida com informação que é importante, muitas vezes a gente tem que começar a nossa live falando, olha, isso aqui não é aconselhamento jurídico, cada caso é um caso, a gente tem que entender o seu caso com mais minuciosidade antes de dar para você um conselho jurídico apropriado. Mas muitas pessoas levam isso, né? Levam o que você fala durante o processo. Oi? Nem pode no ao vivo você aconselhar, você instrui, né? Isso, as pessoas perguntam, então o que a gente vai falar durante um live, o que vai falar vai ser algo muito generalizado. Então, a mídia social tem esses dois lados, né, Gabriela? E como eu lido, como eu falei, eu tenho muitos clientes, pessoas jurídicas, empresas, acaba que as mídias sociais não necessariamente atingem esse público, né? A forma de atingir esse público é mais participando de conferência, participando de workshop, você falando em palestras, né? O próprio website. E participar de associações. E quando você tem um cliente, por exemplo, que é um executivo que gostou muito do seu trabalho, é mais fácil você conseguir contato com outros executivos, porque acaba sendo o grupo de amigos, né, que estão dentro na mesma situação e eles acabam recomendando. Então, eu acho que o boca a boca, como você falou, é muito importante, né? A mídia social é muito importante, mas tem que ter muito cuidado com a mensagem que você quer passar e como é que você quer que as pessoas vejam o seu trabalho, qual o nível de seriedade.
e também essa questão das associações. Excelente. Teve até uma pergunta que passou. Bruna, acha que os processos serão congelados por conta do anúncio Trump? Pois é, isso que eu iria falar hoje, porque é um assunto totalmente quente, né? Para quem não. Eu acho muito difícil alguém não ter visto o que ele falou ontem, mas foi o seguinte: ontem eu acho que era quase 9, 10 horas da noite aqui no Texas, o Trump ele mandou um tweet, né, no Twitter dele, falando que por conta do coronavírus e por conta do alto desemprego para os americanos, ele vai parar, ele vai suspender a imigração para os Estados Unidos. Então, assim, tudo que se tem falado até agora é especulação, porque não existe ainda uma ordem executiva que foi assinada e que é oficial, né? Então, inclusive, até fiz um vídeo ontem acalmando os meus clientes, acalmando as pessoas que estão lendo na mídia, né, e tirando conclusões precipitadas. Então, muita cautela, vamos esperar o que vai sair nessa ordem executiva. Então, por enquanto, somente especulação. Com certeza, eu acredito que vai haver o impacto, porque ele falou especificamente do desemprego e do americano, então ele quer proteger. A gente está em ano de eleição, ele quer voto do branco conservador, então, com certeza, você parar a imigração para os Estados Unidos é algo que soa muito bem para os ouvidos dos brancos eleitores americanos. Então, eu acredito que sim vai ter um impacto nos vistos de trabalho. Agora, algo que sempre o Trump falou e é que ele quer proteger a imigração legal, né? Então, houve o impacto que ele diz, a reforma que ele vem falando que vai acontecer há muito tempo, é a reforma no green card familiar, né? Que eles chamam de chain migration, que é uma cadeia de imigração para os Estados Unidos, porque você é um americano, você vai trazendo todo mundo depois que você naturaliza. Então a questão é, ele vem falando dessa proteção da imigração legal para os Estados Unidos, que são o quê? Os vistos de trabalho, os investidores, mas na prática, infelizmente, a gente tem visto a imigração ficar um pouco mais restrita, um pouco mais fechada com relação a isso, mas a request for evidence a imigração está enviando, a imigração está negando mais vistos de trabalho. Então vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer com essa ação executiva, com essa ordem executiva, e o que é que vai ser prejudicado, o que vai ser impactado. A imigração de mérito, a imigração de mérito que eu falei, que é essa questão do visto de trabalho, que muitas pessoas aí no Brasil conhecem como EB2NW, que está meio que uma febre, o pessoal vendendo esse visto como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas a verdade não é tão fácil assim, porque tem a questão do mérito, você tem que construir um argumento jurídico antes de pleitear esse tipo de green card. Então, mas ainda assim são pessoas bem-vindas nos Estados Unidos. Máximo. Em meio à pandemia coronavírus, conte-nos se houve ou não paralisação do judiciário, como a classe jurídica tem reagido, como se tem também criado novos horizontes, novas oportunidades de negócio para a nossa área. Sim. Então, aqui, as cortes, claro, elas pararam com as audiências em pessoa. Então, as audiências agora elas estão sendo feitas por telefone, tudo por videoconferência ou telefônica. E as agências administrativas, que é onde a maioria dos casos de imigração são processados, essas agências elas continuam trabalhando porque todos os processos são enviados por correios, e sempre foi assim, nunca... Existiam, claro, os tipos de aplicações que você podia fazer o pleito, né, pessoalmente, mas agora é tudo por correio, então isso não teve um impacto, porque eles continuam trabalhando de casa e se vão para a oficina da imigração, eles trabalham com as devidas precauções, né? Então, corte telefônico, videoconferência e de resto tudo enviado por correios. Com relação aqui nos Estados Unidos, Gabriela, para um caso chegar no juiz, na corte, é muito difícil chegar no trial, que é o quê? No julgamento final.
Geralmente as partes, elas negociam durante todo o processo, porque você chegar numa decisão final por um juiz, geralmente as partes perdem muito dinheiro, porque a advocacia aqui nos Estados Unidos, você pagar para um advogado a hora é muito, muito, muito caro. Então, geralmente as partes tendem a negociar os casos. Então, isso continua como antigamente, as partes continuam negociando por telefone, negociando por vídeo, por e-mail, tudo tranquilo. Eu acho que essa mudança, essa questão do coronavírus, ela só veio com a tendência de mudar o serviço jurídico para um serviço mais dinâmico, um serviço mais streamline, que a gente chama, né? Um serviço todo feito eletronicamente, online. E essa necessidade de ver o advogado, pegar na mão do advogado, olhar no olho, isso vem mudando. A tendência é que o advogado ele se torne um amigo, né? Eu acho que todas as profissões, elas querem que você seja mais seja uma pessoa mais acessível, né? Que você receba pelo que você está fazendo, mas você seja mais dinâmica, que você esteja acessível. Então, hoje, por exemplo, muitas das minhas comunicações são feitas por WhatsApp ou Telegram, né? Então, essa questão de você fazer algo mais conservador, isso vem se modificando. Então, o coronavírus só veio para acelerar essa modificação, acelerar essa mudança de tecnologia, mas isso vem para o melhor, isso é para o nosso bem, não vejo nada como detrimental, né? Mas o curso da tecnologia é esse. Então, me fala qual é a perspectiva econômica do país para os próximos meses e como se dará os novos modelos de negócio, a adaptabilidade daqueles negócios essenciais e aqueles que efetivamente estão parados, o que tem reformulado, o que tem co-criado, o que Então, tem feito de transformação, né? Então, diferentemente, eu não sei como é que está no Brasil, mas assim, o que a gente ouve aqui nos Estados Unidos, o Trump, desde a semana passada, ele vem falando em reabrir a economia, né? Então, por exemplo, existem já alguns estados, como aqui no Texas, que existem já lojas, por exemplo, lojas de roupa, loja de conveniência, que já estão abrindo para o mercado, tá? Então, essa questão da abertura do mercado vai acontecer, mas eles falam da abertura com consciência, né? Abertura com as devidas precauções, as pessoas vão ter que manter um certo distanciamento, vão ter que usar máscaras, usar luvas, mas isso é algo que o Trump já falou, vai reabrir e vai acontecer, né? A questão dos negócios essenciais, eles continuam abertos, né? Por exemplo, supermercados, os restaurantes, eles estão fazendo delivery, né? As pessoas podem pegar no curbside ou podem ir para a casa da pessoa fazer o delivery, isso está acontecendo normalmente. Mas, por exemplo, a cadeia de restaurantes foi um dos tipos de indústria que mais sofreu quando houve o lockdown, né, o fechamento da economia, o fechamento dos negócios aqui nos Estados Unidos, porque é a indústria que mais emprega pessoas nos Estados Unidos. A outra indústria que vem sofrendo muito, principalmente quem está aqui no sul dos Estados Unidos, é a indústria do petróleo. Eu não sei se vocês viram, mas o petróleo hoje está negativo. O barril do petróleo hoje está menos 37. Por que aconteceu isso? Porque os Estados Unidos e a Arábia Saudita, eles falaram, não, a gente vai produzir óleo, não existe acordo entre a gente vai produzir petróleo, então a demanda diminuiu e a produção aumentou exponencialmente, né? Então a gente não tem mais onde usar esse petróleo, o petróleo está praticamente de graça. Então, o que aconteceu? Muitas dessas empresas de petróleo, as empresas que fornecem serviço para empresas de petróleo, estão mandando pessoas embora, né? Existe muita gente perdendo emprego, então a gente não sabe como a economia dessas pessoas vão conseguir se relocar no mercado de trabalho, porque essas empresas de petróleo, por exemplo, na indústria de petróleo, vão sofrer por muitos e muitos meses, né? Agora para frente.
A questão a sua segunda pergunta foi qual, Gabriela? Você falou da economia. Sobre os novos modelos de negócio que estão surgindo. Novos modelos de negócio, por exemplo, Amazon, Google, Yahoo, todas essas empresas de tecnologia, o valor de mercado dessas empresas, elas duplicaram, pelo menos, porque as empresas estão usando, elas estão leveraging essa situação para fazer mais vendas online, né? Tudo vai ficar online. O Zoom, por exemplo, aquela plataforma de fazer conferência, o estoque do Zoom nunca esteve tão alto como antes. Então, o valor, né, do mercado. Então, as empresas de tecnologia devem usar esse momento para se beneficiar e tirar proveito da situação. Então, os novos modelos de negócio são tudo online. Todos esses profissionais liberais, médicos, advogados, eu não posso falar de dentista, né? Porque o dentista é algo que não dá para você fazer uma extração pelo vídeo. Mas muitas dessas profissões, né, as nossas profissões, a gente vai ter que se adaptar. A gente vai se adaptar e eu não acho que o público esteja fechado a não se adaptar a essa nova realidade. Né? Eu acho que as pessoas, mesmo que não tenham muita educação, todo mundo tem acesso a um telefone, todo mundo tem acesso a uma internet. Então, é algo que eu não acho, na minha concepção, que veio 100% para o pior. Né? A gente tem que usar essa nova situação para o nosso benefício. E aí, os modelos de negócio, elas estão se adaptando com relação a isso. Por exemplo, as pessoas que cortavam grama na sua casa continuam indo cortar grama. As pessoas que trabalham como babysitter, as pessoas que trabalham na sua casa cozinhando, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eles consideram um trabalho essencial, porque vai cuidar do seu filho, por exemplo, e você precisa trabalhar. Então, essas pessoas não perderam seus empregos, né? E aí, a gente pode depois conversar um pouco sobre assistência governamental, né? Como é que o governo está ajudando as pessoas economicamente que perderam emprego e que não têm mais a situação financeira de anteriormente. Mas os novos modelos de negócio estão, eu acho que se adaptando normalmente. Eu acho que é um curso da história, como eu falei, o corona só veio para acelerar. Bacana. E o direito tributário, como pode auxiliar até a recuperação do país, como tem sido aí os incentivos fiscais, os incentivos bancários, como tem sido a operacionalidade das pessoas, os devedores, como tem sido a recuperação do crédito do país também. Então, aqui nos Estados Unidos, o Trump ele liberou mais de 4 trilhões, né, de dólares para ajudar tanto os pequenos empresários, as grandes empresas e também as pessoas que perderam o emprego. Né? Por exemplo, eu vou citar alguns dos benefícios que foram englobados nesses 4 trilhões, nesses benefícios de 4 trilhões. Os Estados Unidos é um país capitalista, um país que você vem, você tem o seu sonho, você consegue construir o seu sonho, porque é um país das oportunidades, né? Primeiro de tudo, existiu um cheque estímulo, que ele chama isso, de $1.200 por pessoa, por adulto, e mais $500 por criança. Então, por exemplo, numa casa de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, eles receberiam $3.400 por mês, por 2 meses seguidos, né? Uma família de 4 pessoas. Mas, claro, você tem que receber até um certo valor. Se você receber mais do que um certo valor, você não receberia esse estímulo automaticamente. E isso é somente um crédito tributário no seu imposto de renda. O outro benefício é para pequenos empresários, eles estão dando um empréstimo, né, baseado no que você tem que pagar para os seus funcionários de salário, e esse empréstimo, ele pode ser totalmente perdoado se você usar o valor completo para pagar salários. Então, assim, eles estão estimulando a economia, né, para as empresas não demitirem as pessoas e as pessoas continuarem recebendo o seu salário. E se você foi demitido ou você não tem o mesmo tempo, a mesma carga horária que você tinha antes, existe, claro, o seguro-desemprego, né? O seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos, eu não sei como é que é no Brasil, não posso falar, você pode dar mais informação sobre isso. Ele é
ele é funded, né, pelos empregadores. Então, os empregadores, eles pagam, claro, um imposto em cima de um salário e aquele valor fica depositado e quando uma pessoa for demitida, você pode usar esse valor, né, essa pessoa pode pedir o seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego, além do valor normal que os estados pagam, né, existe um estímulo de US$ 600 por semana que o governo também vai dar por causa do coronavírus, né? Porque eles chamam de situação extraordinária nos Estados Unidos. Agora, o que vem acontecendo? Muita gente pediu seguro-desemprego, né? Por exemplo, antes a gente tinha 0,3% de desemprego, né? A taxa de desemprego. Hoje a gente está em torno de 15%, 13, 15% não se sabe ainda. E pedidos de seguro-desemprego, né, de benefícios, só, por exemplo, até agora a gente teve mais de 25 milhões de pessoas pedindo esses benefícios. Então é algo que não é precedente. A última vez que a gente teve esse baque, né, na economia foi na época da recessão. Então, os Estados Unidos, ainda bem, a gente tem um cash flow, a gente tem dinheiro para dar para as pessoas, né? A economia, eu acho que vai sofrer, está sofrendo, mas tão forte, eu diria, que como nos países de terceiro mundo, tá? E até com alguns países da Europa. Mas sim, tem sofrido, existem esses benefícios. E eu acredito que com essa abertura do mercado, né, as pessoas vão voltar a ter emprego e eu acho que tudo vai, aos poucos, até ao final do ano, vai tudo voltar ao normal. Excelente. E sobre como o governo tem lidado com os aspectos de saúde, de inovação, de tecnologia, de criatividade para amenizar essa problemática. E também se há algum plano de emergência, de recuperação aos menos favorecidos. Você falou aí sobre essa bolsa, você falou com alguns incentivos, inclusive até de auxílio do próprio empregador. Quer incentivar alguma outra mais atuação? Então, a questão da saúde aqui nos Estados Unidos, não sei se muita gente sabe, mas aqui não existe um SUS para todas as pessoas, né? Aqui só quem tem direito a plano de saúde do governo são as crianças menos favorecidas e os velhos que pagaram durante um certo período de tempo da sua vida, pagaram imposto de renda, tá? E, claro, contribuíram para o Medicare, que se chama. E as pessoas também, os velhos menos favorecidos, eles têm uma certa parte de proteção nesse Medicare. Aqui, eu não sei se vocês sabem, mas em Nova York, por exemplo, a diferença da preparação dos Estados Unidos comparado com outros países do mundo, não faltou nenhum ventilador, né, para nenhuma pessoa que precisava respirar em Nova York. E Nova York é o estado, né, a cidade, comparado, por exemplo, até com a Itália, que tem mais gente infectada e mais mortes comparado percentualmente não é igual. Mas por quê? Porque as pessoas elas têm esse auxílio, né? Elas podem ir para o hospital e elas podem receber esse tratamento. Até as pessoas que são ilegais, que estavam com medo de ir para o hospital por conta de não ter plano de saúde, por conta do coronavírus, o governo falou, não se preocupem, vocês podem ir, nós não vamos deportar vocês podem vir se tratar, não tem problema. Então, a diferença dos Estados Unidos para muitos países é essa, é a preparação e ter as ferramentas, né, para lutar contra esse vírus, pelo menos paliativamente. Além disso, como vocês sabem, os Estados Unidos, eles estão spearheading, né, essa questão da pesquisa para a nova vacina, né? Então, eles estão trabalhando para encontrar uma vacina. Se não houver a vacina, eles estão trabalhando em alguma maneira, outra maneira paliativa, de pelo menos diminuir o número de pessoas infectadas, né? Então, se você não sabe qual é a cura, pelo menos vamos diminuir o número de pessoas infectadas para não
ter muitas pessoas precisando ir para as UTIs, precisando ir para os hospitais, né? Como vocês sabem, o problema de ir para o hospital não é só você não ser tratado pelo corona, mas aquela pessoa que sofreu um acidente de carro, uma pessoa que está tendo um AVC, uma pessoa que tem uma parada cardíaca, ela vai precisar de um tratamento hospitalar. E se o hospital estiver totalmente cheio com pessoas sendo tratadas pelo corona, essas pessoas, né, podem morrer, vai ter um impacto. Então, não é só o tratamento das pessoas que pegam corona, mas também essas outras pessoas que precisam de assistência hospitalar. Então, assim, com relação ao desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de ferramentas para atacar o vírus e para se proteger do vírus, os Estados Unidos está em primeiro lugar, né? Claro que junto com vários outros pesquisadores de outros países, mas o Trump, pelo menos, falou várias vezes, apareceu várias vezes fazendo reunião com as grandes indústrias farmacêuticas, né, aqui nos Estados Unidos. E essas indústrias farmacêuticas, eles têm um interesse de encontrar cura, de fazer a vacina, né? Então, isso para as indústrias farmacêuticas nada mais é do que um grande marketing. Se eles conseguirem essa vacina, eles vão estar totalmente bem quistos dentro da indústria da saúde. Então, isso é algo também muito importante, os Estados Unidos estarem heading, né, essa questão da saúde, eu acho que mundialmente. O outro ponto o Trump, inclusive, muitas, por exemplo, dos vistos, né, entrevistas consulares, eles foram suspensas, né? Então, o que eles falaram, as pessoas que são da área de saúde e já têm um empregador aqui nos Estados Unidos, ou são pessoas altamente reconhecidas na área de saúde, pediram um green card, por exemplo, por mérito, a gente está abrindo a exceção e a gente está aprovando essas petições e a gente está abrindo vagas para que vocês venham fazer entrevista. Então, a gente está querendo que mais profissionais da saúde venham para cá para lutar com a gente contra esse vírus. Excelente. Nossa, foi tanta informação, Bruninha. Eu estou encantada, assim, com todo o seu entusiasmo de trazer a informação assertiva para os brasileiros, que é nosso maior público-alvo, e também inspirar outras pessoas nos seus desafios, se desafiando até com preconceito, novos estudos, novos saberes, também se adaptar à cultura local, construir uma base de profissionalismo, como bem falado, um marketing jurídico assertivo para o teu cliente ideal, que muitas vezes ele não vai estar assistindo uma live, mas que você precisa fazer um offline muito bem feito nos congressos. Passa um conselho para quem nos assiste e que tem interesse em conhecer um pouco mais do país e também seguir, ter o case de sucesso, a tua coragem, desbravar novos horizontes, seja na advocacia, seja no mundo dos negócios, seja para conhecer esse país. Claro. Os Estados Unidos, como todo mundo sabe, é um país de imigrante. Né? Foi um país construído, formado por imigrantes. Quer seja o imigrante europeu, quer seja o imigrante asiático, quer seja o imigrante latino. Né? Os Estados Unidos ele passou por várias levas de imigração. A imigração latina é uma imigração nova, né? Uma imigração da década de 50. A imigração europeia, depois da guerra, né? A imigração asiática foi no começo da década 20, né? Dos anos 20. Então, assim, hoje o que a gente vê nos Estados Unidos, para qualquer pessoa que vem visitar, se você vai para os grandes centros, né, dos Estados Unidos, como eu falei, Nova York, Los Angeles, Seattle, Houston, Miami, Orlando, você não vai ver o típico americano, geralmente, né? Você não vai ver aquele branco do olho azul, até porque o americano não é isso, né? O americano é o quê? Se você falar, é o índio, né? É o Native American que a gente falava, que hoje também está não existe mais, é como o nosso índio do Brasil. Então, os Estados Unidos é como o Brasil, é um mixing pot. Nós somos, né? Os Estados Unidos é formado por imigrantes. É o que eu falo muito para as minhas filhas, por exemplo. Nós somos
Meu marido também, como cearense, eu falei, nós somos imigrantes. Elas são a primeira geração de imigrantes. Então, elas se sentem, né, americanas. Então, fala assim, olha, vocês podem se sentir americana, eu sou cidadã americana, eu sou apaixonada por esse país, mas você não pode perder as suas origens, né? A nossa origem de brasileiro, de lutar, de se adaptar a novas situações. Então, o meu conselho para quem é brasileiro, está assistindo a gente e quer vir conhecer os Estados Unidos, você quer ter uma profissão, você quer vencer, né? Aqui é o país das oportunidades. Essa é a verdade. O que você queira fazer, você vai ter oportunidade. Você vai conseguir um emprego. Mas você tem que, muitas vezes, engolir muito sapo, né? Você vai ter o preconceito, você vai sofrer o preconceito, mas você tem que criar essa pele, como eu falei, um pouco grossa, né, de cobra, e enfrentar situações no dia a dia que você vai vencer, tá? Você vai vencer, você vai ter que, claro, primeiro de tudo, você tem que aprender inglês, você não pode se fechar no seu mundinho e ficar somente falando português. Você tem, eu sou muito adepta a, se você vai viver quer viver uma cultura diferente da sua, você tem que se adaptar, você tem que realmente viver o país, você tem que viver a cultura. Então, você tem que falar inglês, você tem que aceitar a cultura do americano, que é diferente da latina, né? Se você fizer isso, você tá com a faca e o queijo na mão, tá? Você vai lutar, como você luta no Brasil, mas com muito mais facilidades. É um país que não tem tanta burocracia como o Brasil. É um país que não tem tanto jeitinho, no sentido de você muda aqui, você fala com tal pessoa e você consegue resolver uma situação. Aqui é realmente by the book, você tem que seguir as leis estritamente, por isso que é um país que eu digo que você é respeitado nesse sentido, porque mesmo tendo preconceito, vai existir o respeito por causa das Se leis. você fizer um bom trabalho, né? Se você fizer um bom trabalho, não tem quem tire os teus méritos. Não, não tem. Então, assim, de novo, você pode ser muito bem sucedido aqui. Se você quiser vir para tomar uma decisão, se você quer realmente ficar, o que eu recomendo, primeiro você vem como turista, você vai conhecer as cidades que você mais gosta, estilo de vida. Aqui também existe uma diferença grande de estilo de vida, como no Brasil. Se você vai para o Rio, você tem um estilo de vida mais praiano, as pessoas estão mais leves, né? Gostam de ir para a praia depois do trabalho, tomar um vinho, uma cerveja. Tem os estados que são mais pró meio ambiente, são os estados que as pessoas são mais conservadoras, por exemplo, aqui no Texas. Então, você tem que vir para os Estados Unidos, você tem que sentir cada estado também tem uma diferença de qualidade de vida, de custo de vida e qualidade de vida, né? Se você quer um estado que é mais pró-família, se você quer um estado que tem mais jovens, então depende muito de onde você queira vir. Uma vez que você estabeleceu para onde você queira vir, talvez a melhor maneira de vir é vir como estudante. E uma vez como estudante pode ser caro, né? Porque hoje o dólar a R$ 5 pode ser algo caro que você não consiga financiar, mas existem escolas baratas que você consegue se manter nos Estados Unidos e depois disso é só desvendar e se aventurar e ver o que realmente você quer fazer nesse país. Bruna, agradecer sua participação, agradecer a todas as pessoas que interagiram conosco, aquelas que ainda vão nos assistir e te desejar ainda mais sucesso, saúde nesse período, ainda mais desbravar, inspirar aqui os brasileiros a construir a mesma história, a mesma carreira e quem sabe até pedir auxílio, pedir dicas. Sigam a Bruna para aqueles que têm interesse e vamos juntas. Mais Obrigada, sucesso mesmo. Gabriela, doutora Gabriela. Foi um prazer. Obrigada pela oportunidade, por abrir o seu canal. Eu sei que você é uma pessoa muito bem seguida. Continue seu trabalho. E eu espero que nós possamos fazer mais lives e mais parcerias no futuro. Se Deus quiser. Beijo grande, sucesso, gente. Um Tchau, tchau. abraço.